Tudo bem? Passaram bem a terça-feira? Amém por isso. Hoje eu não vou esquecer de começar saudando os nossos amigos que estão assistindo a programação pela internet. Ontem à noite eu lembrei durante o sermão desse detalhe, e aí lembrei de orar no final por eles. Me falaram que, inclusive, de Portugal tem gente assistindo a nossa semana. Amém por isso. Então, se você, lá de Portugal, aqui do Rio Grande do Sul, de outros estados, e talvez outros países ainda está assistindo, que Deus te abençoe, que a mensagem possa te alcançar onde você está, e que possa alcançar a você que está aqui pertinho de mim, que Deus possa me usar mais uma vez, e possa falar no nosso coração. Amém? Você está com a sua Bíblia aí? Ou o seu aparelho, onde você tem a Bíblia? Por favor, abra ela em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Por enquanto apenas abra sua Bíblia nesse capítulo. Eu vou fazer alguns comentários daqui a alguns instantes, então a gente vai ler alguns versículos. Ok? Atos capítulo 16 narra alguns fatos daquela que talvez foi uma das maiores duplas missionárias que a Igreja de Deus já teve. Qual era essa dupla? Paulo e Silas. Já pensou, hein? Tem alguma dupla missionária aqui? Tem duas pessoas aqui que trabalham juntas fazendo trabalho missionário? Não? Algum casal que dá estudo? Que não temos? Tem alguém que dá estudo bíblico? Ok, sabia que tinha, né? Então, mas aqui está uma referência de dupla missionária bem sucedida na Bíblia, Paulo e Silas. E eles estão, na sua trajetória, no seu trabalho de pregação, eles estão na cidade de Filipos. E a gente percebe, eu vou dar um salto agora, vou correr um pouquinho, depois eu volto para o contexto aqui. A gente percebe que o trabalho nessa cidade, ele foi extremamente bem sucedido. E aqui está começando o trabalho, né? Eu vou mencionar alguns detalhes aqui, mas quando a gente pega a carta do apóstolo Paulo, alguns anos depois dessas situações que nós vamos meditar agora no capítulo 16, nós vemos que em Filipos foi estabelecida uma igreja, uma boa igreja. O livro de Filipos narra isso. E Paulo tinha uma satisfação muito grande com aquela igreja. Então foi um trabalho que valeu a pena. E ele começou muito bem. Sim, você acompanha comigo a partir do versículo 6. Você vai ver que narra, a partir do versículo 11, narra ali então que eles num sábado foram beber de um rio, adorar a Deus, não tinha igreja naquele local. Algumas mulheres estavam próximas ali, eles começam então a compartilhar a esperança que eles tinham, a mensagem que tinha alcançado o coração deles, e nós temos talvez a primeira conversão naquele lugar, que foi a conversão de Lídia. Amém? O trabalho começa positivo, né? Começa dando entusiasmo para eles continuarem, e eles então, motivados por isso, seguem o seu trabalho. Só que aí a partir do verso 10, uma situação acontece, onde uma pessoa com espírito de adivinhação está acompanhando eles, e eles então entendem que aquele espírito de adivinhação não era de Deus, libertam aquela moça desse espírito. E aí nós sabemos pela história bíblica que algumas pessoas estavam tirando vantagens daquelas adivinhações, ganhavam dinheiro por causa disso, e se indignaram muito por Paulo e Silas terem libertado aquela moça do espírito de adivinhação. E agora o trabalho começa a ficar difícil, eles começam a ser perseguidos por causa disso. Há uma situação toda na cidade, onde essas pessoas que lucravam com aquelas adivinhações se voltam, acusam eles, as autoridades locais, e aí então finalmente Paulo e Silas, eles são presos. Agora eu quero que você acompanhe, por favor, porque o personagem principal da história não é Paulo e Silas, por que pareça, mas é quem vai entrar em cena agora. Eu quero que você atente bem para aquilo que nós vamos ler no versículo, a partir do verso 22, pode ser. Acompanhe comigo aí. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando a quem? Ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O personagem que entra em cena aqui é o carcereiro.
Vamos pensar um pouquinho nesse carcereiro. A gente não tem muita informação até aqui sobre ele, mas imagina o carcereiro seguindo sua rotina de trabalho. Estava ali uma rotina nada agradável, acredito, né? Cada um de nós tem a nossa profissão, nós adultos, e nosso trabalho, todos os trabalhos, tem coisas boas e coisas ruins, não é assim? Quando a gente é jovem, a gente se ilude achando, eu quero ser isso, quero ser aquilo, achando assim que a gente escolhe uma coisa que só vai nos dar alegria. Mas depois a gente descobre que tudo tem o seu lado bom e o seu lado difícil. Ser carcereiro, eu tento ficar pensando aqui qual é que era o lado bom de ser carcereiro, né? Mas ele seguia a rotina dele, fazendo seu trabalho, e o trabalho dele era receber os presos e colocá-los na prisão e mantê-los ali em segurança, ficassem ali guardados, conforme seus superiores haviam ordenado. E essa era a rotina dele, e tudo ia tranquilo, ele ia recebendo presos, colocando ali, como sempre fazia. Esse era o trabalho do carcereiro, sua vida estava tranquila até esse momento, onde ele estava realizando o seu ofício. Ontem eu contei algumas coisas para vocês, ali do futebol, Tafarel, da luva, né? Um menino na saída me pediu se eu ainda tenho a luva, aquela que eu ganhei dele. Aí, lamentavelmente, eu tive que dizer para ele, porque depois de tantos anos, tantas mudanças, e encaixou outra coisa e bota para lá, eu e minha esposa fizemos as contas 14 vezes, nesses 20 anos de vida servindo a Deus, né? E na realidade, a única que tinha sobrado da luva era essa parte de cima aqui, que a parte que a bola pega, gastou toda, sumiu, né? E aí ficou só a marca, a U-Sport, e um pedaço do material sintético assim que compunha ela, né? Mas então os anos foram passando depois daquilo, no clube, fui subindo de categoria, e à medida que cada ano ia passando, cada vez que você vai subindo de categoria, os desafios aumentam, a dificuldade é maior, a concorrência é maior, a expectativa em relação a você é maior. E aí então nós chegamos num momento, lá no Inter, que nós estávamos entre 4 goleiros. O André, que eu falei que é o mais conhecido, que estava comigo quando ganhei a luva, e ele também, o pessoal que entende futebol, acompanhou o Inter na década de 90, sabe quem é, né? Eu falei para vocês que depois ele foi para o Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil, ele chegou a ter uma oportunidade na seleção, não conseguiu assim despontar, mas foi assim o maior expoente desse grupo que nós fazíamos parte. O Preto era outro, foi goleiro da década de 90 do Inter. Ele teve a oportunidade áurea dele em 98, que ele disputou o Campeonato Brasileiro, mas o Inter não foi bem, e aí também, mas ficou relativamente conhecido. E o outro era o Marcelo Roden, que hoje é o treinador de goleiros do Novo Hamburgo, que é o atual líder do Campeonato Gaúcho, inclusive. Éramos nós 4. A disputa era muito acirrada entre nós. Nós éramos muito nivelados. O André estava um pouquinho acima da gente tecnicamente, e o Preto tinha uma vantagem que é muito comum acontecer em qualquer segmento da vida. Quando você tem alguém importante que gosta muito de você e te ajuda bastante. Alguém já viu isso em algum lugar? O Benítez, ex-goleiro do Inter, nosso treinador, ele era apaixonado pelo Preto. E o Preto realmente era um grande goleiro. Mas ele tinha assim e de certa forma ajudava um pouquinho, né? Mas de qualquer forma a gente estava ali, lutando palmo a palmo, pela posição de titular e, claro, pela permanência no clube, e assim ia seguindo a nossa rotina. Mas aí um dia aconteceu um fato, que nós estávamos treinando, o Tafarel estava na seleção, e aí os outros 2 goleiros profissionais, o Ademir Maria, lembra desse? Pegava pênalti, era um danado, Grenal principalmente, ele gostava de jogar bem em Grenal. E como o Tafarel ia muito seguido para a seleção, seguidamente ele assumia a titularidade e ele sempre dava conta do recado. E o César era o 3º goleiro, um camarada de 1,95, maior que eu, mora aqui em Porto Alegre, jogava no São José depois de alguns anos. E aí o que aconteceu? O Tafarel na seleção, Ademir Maria se machucou, e aí ficou só o César. O treinador do Inter na época do profissional era o Abel Braga. Vocês lembram de quem? Colorado. Quem é torcedor do Bahia também lembra, né, pastor Giovanni? Porque nessa época o Bahia foi campeão brasileiro, como eu falei. Na noite que eu comentei isso, o pastor Giovanni segurou para não dizer um amém, na hora que eu falei que o Bahia foi campeão esse ano do Inter. E aí o Abel Braga, então, ele estava com um goleiro, e naquele tempo, está tudo diferente, falei para vocês, né? Tinha o campo A, que era onde o profissional treinava, que ficava bem atrás do Beira-Rio, onde ficava o placar eletrônico. Está familiarizado, né? Já vi que gostava de lá, né? De assistir os treinos.
E era o campo mais bonito, gramadinho, sempre eles irrigavam, o profissional treinava ali, né? Do lado tinha o campo B, que era o nosso. Não tinha tanta grama assim, ninguém irrigava, né? Hoje está diferente, hoje a categoria de base é mais valorizada do que naquele tempo. E aí o Abel Braga ali, um goleiro tinha que fazer o treino, ele olha, ô alemão, eu olhei assim, vem cá, preciso de ti. Pá, naquela hora me deu um frio na barriga. Eu pensei, rapaz, vai pro gol, eu tô só com um goleiro, preciso de um goleiro. Minha primeira oportunidade de treinar com o profissional. Vocês lembram do time? Luiz Carlos Vinck, Aguirre Garay, Nenê ou Norton, Casemiro, Norberto, Luiz Carlos Martins. O ataque era Maurício, Nilson e Edu Lima. Faltou um jogador aí que eu esqueci agora, mas era mais ou menos esse time aí. Esse é o gol da bicicleta. Aí o pessoal, o gremista, quando o Inter caiu fora, disse assim, de bicicleta não se vai a Tóquio. Lembra disso? O Inter fez um gol de bicicleta, depois perdeu o jogo e foi eliminado, não conseguiu ser campeão da América, e a zoeira era total, né? Fui pro treino, eu não sabia se eu olhava para a bola ou para os jogadores, tão deslumbrado que eu estava de estar ali treinando com aquelas feras, né? Jogando com eles, estava muito nervoso, mas tinha que dominar aquilo para me centrar e conseguir me focar no que realmente era importante. Mas o fato é que tudo transcorria bem demais até para mim, porque, poxa, de repente eu estou ali com eles treinando, o Abel Braga me chamou, não me chamou porque eu era melhor que os outros, ele me olhou, viu, precisava de um goleiro, me chamou, mas de qualquer forma ele viu que eu existia naquele momento. Então, tudo estava transcorrendo muito bem na minha vida. Na vida do carcereiro ia tudo muito bem, ainda que prender pessoas não seja algo muito agradável, mas era o ofício dele e ele estava cumprindo como deveria. Mas agora, volte a sua Bíblia aí, por favor. Acontece uma coisa que começa a mudar a vida do carcereiro. Acontece uma situação totalmente inusitada na cabeça dele, mais 2 presos que eram colocados no cárcere, mas aí esses presos fazem uma coisa incomum, que ninguém nunca tinha feito naquela prisão, pelo menos que se tem registro. E diz assim, a partir do verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E agora o verso 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Qual tinha sido a ordem expressa que o carcereiro tinha recebido dos seus superiores? Qual era a ordem que nós lemos nos versos anteriores ali? Que os guardasse com toda a segurança, que não houvesse risco de fuga. Sim? Só que quando os apóstolos estão cantando ao terremoto e todos se soltam, o carcereiro, então vamos ver o que diz o verso 27 agora, acompanhe aí por favor. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, por quê? Ele supunha que os presos tivessem o quê? Fugido. Quando ele viu a cena, prisão aberta, e ele imagina que os presos tinham escapado, ele sabia que, na realidade, qual seria o resultado para ele disso? Ele sabia que a sua vida ali estava em risco, muito provavelmente ele seria executado, por de alguma forma ser considerado o culpado daquela situação dos presos terem fugido. Ou seja, ele vive um drama. E talvez por uma questão de orgulho, de honra, sei lá, a decisão dele, ao invés de ser executado, de ser acusado, talvez publicamente, de ter sido negligente no seu trabalho, ele entende que a melhor coisa a fazer naquele momento era ele mesmo tirar a própria vida. Você percebe? A vida estável, tranquila, vai seguindo seu curso normal, e de repente uma coisa acontece e vira tudo. E a pessoa que está ali, desfrutando da sua vida, de repente ela acha que a melhor solução é não existir mais. A vida da gente às vezes prega umas peças para nós, tem algumas surpresas que a gente na hora não sabe muito bem como administrar e como lidar. Eu contei para vocês que eu estava vivendo um momento bacana, jogando, e tive essa oportunidade de treinar, e de repente num treino acontece aquilo que não podia acontecer naquele momento. Pela disputa estar muito acirrada com os colegas ali,
pelo grau de dificuldade que ia aumentando, à medida que os anos iam passando, conforme eu disse, eu tive uma lesão. Eu machuquei num treino. Não foi uma lesão gravíssima, mas uma lesão que me atrapalhava nos movimentos, principalmente de goleiro. Eu tive uma lesão aqui do lado da minha perna. E aí, por saber que era um momento que eu não podia dar chance para ninguém, e eu sabia que qualquer chance que desse, tinha 50 na fila querendo o meu lugar, porque infelizmente, num time grande assim, você está jogando, você está treinando com o grupo, e você olha no outro campo de treino, tem 100, 150 fazendo teste todo dia, secando você lá, torcendo para que você caia numa pedra, aconteça alguma coisa, para você abrir espaço para ele. E eu sabia disso. Eu sabia que existia essa disputa entre nós 4 ali, apesar de que era uma disputa sadia, porque nós somos amigos até hoje. Esses nomes que eu citei para vocês, até hoje a gente se dá, se conversa, e sempre é uma disputa muito leal. E ainda tem os outros que querem o seu lugar. E eu tive essa lesão, e por ser muito jovem, não tinha ninguém próximo ali para me aconselhar. Eu pensei assim, se eu parar e for para o departamento médico, aí eu saio completamente de cena, e isso vai ser ruim. E eu tomei a decisão errada, porque isso que eu devia ter feito. Eu devia ter ido tratar o problema, até ficar sanado, depois fazer todo o processo de fisioterapia, de recuperação física, e aí voltar aos treinos, independente de quanto tempo isso levasse. Mas eu resolvi continuar treinando machucado. E aí, treinando machucado, o rendimento certamente vai caindo. O meu rendimento caiu, eu não conseguia ter o mesmo desempenho, tinha movimentos que eu tinha dificuldade de fazer, doía muito. E com isso, eu acabava falhando um gol ou outro nos treinos, em lances que antes era natural, era mais fácil de defender. E aí fui perdendo posições. E aí um clube do interior entrou em contato com o time e precisava de um goleiro. E aí então o clube, vendo que o rendimento não era mais o mesmo, eu acabei sendo cedido então para o Internacional de Santa Maria. Na época era um time que estava melhor do que hoje está meio sumido, caiu para a segunda divisão, não conseguiu mais se reerguer, questões financeiras. Na época era um time que disputava ali, pelo menos o título do interior. Quem acompanha um pouco de futebol lembra que o Internacional de Santa Maria fez uma história bacana no passado. E eu confesso a vocês que quando isso aconteceu, foi um momento para mim dramático. Talvez você ouça agora e pense, mas tem, né? Não morreu, não ficou aleijado, nada, mas para mim aquilo era quase como morrer. Aquele acontecimento, sair do Inter, ir para um time de menor expressão, naquele momento foi assim, eu achei que a vontade que eu tive foi de jogar a toalha, assim, e não vale mais a pena continuar. Tem momentos da vida da gente, e eu imagino que ao estar falando aqui, fico imaginando a vida de cada um de vocês, a trajetória. Quantos aqui já tiveram um momento crucial na sua vida, onde você pensou assim, vale a pena continuar? Por que isso está acontecendo? E eu não vou negar para vocês, como eu disse, eu fazia parte da Tese de Cristo, ia nos cultos, estava lendo a Bíblia, e foi inevitável fazer a pergunta para Deus, Senhor, por que isso aconteceu nesse momento? Parecia que estava tudo tão legal, a coisa estava fluindo bem, e agora acontece isso, e eu dou 2 passos para trás, quando eu tinha que estar dando passos só para frente. Como eu era muito jovem, foi o primeiro momento difícil da minha vida, tudo fluía bem. Não sei se você lembra de algum momento assim na sua vida, quando foi o primeiro momento que você sofreu assim um baque na sua vida. Aquele era o meu primeiro momento difícil. Até então tudo, como eu contei para vocês desde sábado, estou contando, né, tudo acontecia no momento certo, da maneira certa, só para frente, de repente aquilo acontece assim. E aí eu não sabia como lidar com aquele momento. Mas a história da Bíblia, quero que você continue acompanhando comigo, por favor. Vamos lá. O carcereiro, ele está ali pronto para tirar a própria vida, ele acha que não vale mais a pena continuar, que o acontecido na prisão era insuportável para ele. Mas agora acompanhe comigo a partir do verso 28, por favor. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças o quê? Nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, porque imagina, tomou um susto, pouca visão, não sabia nem exatamente quem é que estava falando com ele, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E olha agora o verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. Verso 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele o quê? Batizado e todos os seus. Amém? Eu quero fazer uma análise com você dessa situação aqui. Você percebe que o carcereiro vivia o momento mais escuro da vida dele, sim? A ponto de querer tirar a própria vida. Ou seja, não vale mais a pena viver diante daquilo que ele considerava um grande fracasso na sua existência. E numa fração de minutos, o que acontece? Do momento mais escuro da sua vida, a luz brilha na vida dele. No momento que ele achava que não valia mais a pena continuar existindo, Deus se apresenta para ele, disposto a salvá-lo. Amém? E na realidade, ao invés de tirar a vida, na verdade a vida dele estava agora começando. Porque agora ele descobriu o que realmente é a vida. Que a vida não é só você levantar de manhã e trabalhar e os dias ir passando até você morrer. A vida é um relacionamento salvífico com Jesus. Amém? E ele experimentou isso. Do pico mais profundo, ou do momento mais escuro da vida dele, ele vai ao principal momento da sua existência, quando ele encontra Jesus. E não só ele, mas toda a família, que são batizados e aceitam Jesus. Amém? Daquele momento em que eu achei que, para mim agora, as coisas tinham ficado muito difíceis, era um momento difícil para mim enfrentar, eu não sabia como seria, como é que eu daria a volta do que eu estava vivendo. O que aconteceu foi que depois de alguns dias, conversando com Deus, perguntando, ou tentando entender por que tinha acontecido comigo, eu quero dizer para vocês que a partir dessa situação, a partir desse revés negativo na minha vida, foi quando eu comecei a ter a minha experiência verdadeira com Deus. Foi quando eu comecei a sentir Deus muito presente do meu lado, e de alguma forma que só Deus poderia explicar, eu me senti confortado, e Deus me deu força para recomeçar, para vencer aquela etapa negativa, retomar o ânimo, levantar a cabeça e seguir em frente. Mas agora não confiando na minha habilidade, no meu talento, mas agora realmente, antes, como eu falei para vocês, eu ia nas reuniões, eu lia a Bíblia, assistia os cultos, confessei para vocês que eu ia mais em função que o Tafarel participava do que de Deus mesmo. E agora começa a haver uma mudança na minha vida, porque até então o futebol era o centro da minha vida. E Deus era uma espécie de amuleto ali para me ajudar às minhas conquistas. Mas com esse revés, Deus começa a ser o centro. E as outras coisas, elas fazem parte. Mas Ele começa a ser o meu amigo de verdade. E ali eu aprendi uma coisa que normalmente a gente aprende ao longo da vida. E eu imagino que eu estou falando para pessoas que também aprenderam isso. Que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que a gente descobre a importância de Deus. E descobre como Ele se preocupa com a gente. Amém? E ali a gente desenvolve realmente uma relação de salvação com Ele. Eu não sei muita coisa sobre a vida da maioria de vocês aqui. Mas é bem provável que eu estou falando para alguém que esteja vivendo um momento difícil, onde você está cheio de questionamentos. E não é muito difícil de eu arriscar e de estar aqui alguém que talvez em algum momento já pensou assim, vale a pena continuar vivendo do jeito que as coisas estão? Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem alguém que está vivendo isso aqui, Deus não está causando isso para você. Mas se você está vivendo um momento difícil na sua vida, Deus está do teu lado, tentando talvez aproveitar essa oportunidade para que você entenda que as coisas só têm sentido e fazem valer a pena quando Ele é o centro da nossa vida. Amém? Você que está me ouvindo, assistindo pela internet, está vivendo um momento difícil da sua existência, questionando tudo e pensando, vale a pena seguir a Deus? Deus sabe que eu existo, se preocupa comigo? Eu quero dizer que sim, porque eu senti isso na minha vida. Essa foi a primeira vez que eu experimentei isso. Tive outras situações depois, ao longo da minha existência. Mas tem um texto da Bíblia que passou a ser o meu texto favorito a partir dessa situação. E
que se eu disser onde ele está na Bíblia, eu imagino que a maioria de vocês vai saber recitá-lo. Romanos 8, 28. Me ajudem aí? Sem olhar na Bíblia, você lembra que ele está lá? Eu começo com uma palavra. Os pastores me ajudem aí. Isso, resumindo o texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou confessar com vocês. Se eu falar uma heresia, pastores, podem reunir a comissão depois e me excluir. Tá bom? Se eu fosse escrever, olha a minha pretensão. Se eu fosse escrever esse texto, eu ia escrever assim, ó. Todas as coisas cooperam para aqueles a quem Deus ama. Porque eu penso assim, como Deus, meu amor por Ele, na ocasião, era tão pequeno, hoje analisando, né? E como Ele cooperou comigo. Mas Deus ama todos nós, amém? E é por isso que Ele ajuda, que tudo coopera. Estamos conversando antes do culto, né? Mesmo os momentos assim, a gente não consegue achar. Tem coisas na minha vida que eu tento pensar assim, tento achar uma explicação, não acho. E eu só digo assim, Senhor, se aconteceu, o Senhor permitiu, era para o meu bem, porque a Bíblia está afirmando isso. Então, se você hoje está vivendo um momento difícil na sua existência, tem interrogações, não entende por que disso, por que daquilo, eu só quero te dizer uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem, se você teme a Deus. Se Deus é importante na sua vida, esse momento que você está vivendo, você não consegue entender plenamente por quê. De alguma forma ele está cooperando para um bem maior. O carcereiro, quando viu as celas abertas, achou que os presos tinham fugido, acabou. Vou morrer, vão me matar. E ele pensou, vou dar fim antes que isso aconteça. Pois em alguns instantes Deus reverte aquele quadro escuro em uma luz. E ao invés da espada, o instrumento de metal atravessar o seu coração, uma outra espada atravessa o coração dele. A espada que está em Hebreus capítulo 4, verso 12, por favor, o último texto dessa noite. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de quê? De 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Essa foi a espada que penetrou no coração do carcereiro. A palavra de Deus transformou a vida dele, salvou a vida dele. E essa mesma palavra, essa mesma espada quer entrar na nossa vida e nos encher de esperança, nos revigorar, nos dar novo alento e nos dar certeza que estamos vivendo momentos difíceis hoje. Deus tem um propósito para a nossa vida, o maior de toda a nossa salvação, mas Ele está no comando e Ele vai nos tirar desse momento escuro se por acaso alguém está vivendo ele. Amém? Eu quero convidar a Priscila para vir aqui cantar o hino final, e durante a música ela vai cantar. Se você está aí vivendo um drama na sua vida, mas não quer se entregar, não quer desistir, ela vai cantar que Deus pode todas as coisas. Eu quero que você ore aí no seu banco, no seu lugar, não precisa se levantar, nada, mas apenas peça uma coisa a Deus: Senhor, não me deixe perder a confiança em Ti, e me ajude a crer no que a Tua palavra diz, que se isso está acontecendo agora, é muito ruim o que eu estou sentindo, mas de alguma forma a Tua palavra diz que isso está cooperando para o meu bem. Me ajude apenas a crer nisso. Faça sua oração enquanto eu preciso cantar. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não
difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus, Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus, Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deus o pode fazer. Amém. Amém. Nosso Deus, Senhor, obrigado porque mesmo nas situações que nós não compreendemos em nossa vida, é possível sentir que o Senhor está ao nosso lado. É possível que o Senhor está nos carregando em teus braços. Se eu estou falando para alguém que está aqui nessa noite, vivendo um momento crucial da sua vida, que a tua palavra nessa noite possa ter confortado essa pessoa e que ela não perca a confiança em ti. Que ela possa se apropriar das tuas promessas de que todas as coisas cooperam para o bem, de que o Senhor está no comando, o Senhor está a situação sob controle. E no momento certo o Senhor vai trazer a libertação dessa situação que está sendo enfrentada. Se uma das pessoas ou algumas pessoas estão assistindo esse culto da internet, talvez algumas estão assistindo pela internet porque estão vivendo um momento tão difícil, que nem coragem e força para vir na igreja tiveram. Mas que nessa hora, lá onde estão, no seu escritório, no seu sofá, na sua cama, assistindo, possam se sentir amparadas por ti. E encontrem força para entender que esse momento difícil agora, se elas permanecerem agarradas em tua mão, o Senhor vai transformar em uma grande bênção. Despede-nos agora sob a tua proteção e companhia mais uma vez. Nos leve para casa de segurança, por favor. Nos dê um bom descanso. Amanhã que o Senhor possa estar conosco nos nossos trabalhos e que à noite, pela tua graça, estejamos juntos aqui mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu dizer uma coisinha antes de receber o seu carinhoso abraço lá. Se você podia ter faltado, era até hoje. Agora não se arrisque mais a faltar. Que o melhor vem agora. Amém? O melhor vem agora. Talvez você pense que o melhor foi aí, futebol e tal. O melhor vem agora. O sonho não acabou. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.